E aí galera, tudo bem? Ah, Logo depois que eu postei o vídeo no grupo, ah, o Guilherme ele tinha dito uma pergunta. Ele me perguntou se eu sou budista. E budista o budismo em si, ele tem várias vertentes. Ele é uma árvore genealógica enorme, né? Então, é, eu respondi pra ele que eu não sabia o que era ser budista. Ah, Mas eu acredito que eu tenho um pensamento muito parecido com o budismo. Ah, por que eu acho que é muito parecido? Porque os budistas eles têm uma ideia de uma concepção de universo muito parecida com a minha. Só que eu não sei se eu me encaixo nesse grupo específico de ser um budista, mesmo se tivessem especificado que tipo de budismo é, né? Ah, por que não? Porque eu já havia dito algum tempo atrás, e algumas pessoas sabem disso, é, eu acredito que nós somos seres divinos. Nós, como eu digo, nós somos seres humanos, os únicos seres racionais existentes que nós entendemos como inteligentes, né? Como pessoas racionais. E por nós sermos racionais, a gente tem uma qualidade muito poderosa nas nossas mãos. A gente consegue conceber a existência, a gente consegue compreender que nós somos vivos, a gente consegue olhar o mundo com as nossas sinestesias, olhar o mundo com as nossas emoções e a gente consegue transmiti-las em informações, características, em dados e a gente consegue tomar decisões perante as nossas as nossas os nossos históricos, né? Os momentos que nós temos como experiência na nossa vida. E é isso que nos faz ser tão ah, incríveis. É isso que nos faz ser divinos. A gente consegue fazer com que toda essa concepção gravada na nossa memória seja usada para tomar decisões futuras e tomar decisões presentes, ou seja, a gente consegue mudar o mundo à nossa volta e fazer com que o mundo seja diferente por conta de nós, então isso nos faz deuses, isso nos faz pessoas divinas, isso faz com que a gente mude a única coisa que nós temos como existência, que é o nosso mundo, né? O nosso mundo ele foi feito de uma maneira, ele foi feito uh, por uma proporção que eu ainda, por mais que a irracionalidade pareça ser irracional, ela é de uma perfeição que não parece ser feita ao acaso, né? Isso é incrível, porque porque quando a gente olha, eu já havia falado sobre isso com algumas pessoas, mas bom, como eu estou gravando esses vídeos agora, eu vou ter que tornar a repetir o assunto. É, eu acredito que é, as nossas emoções são como programas e a partir do momento que... Vamos lá, por que programas? Uma programação ela tem um objetivo, certo? Se você está programando algo, significa que você quer chegar em algum lugar com algum tipo de comando, certo? Ou seja, comandos fazem com que pessoas façam coisas sem a parte do raciocínio lógico, sem o seu senso crítico. Ele simplesmente é comandado, certo? Então, portanto, as nossas emoções elas são somente sensações. Eu digo somente com uma humildade tremenda, porque né, sem isso nós não somos nada. Sem as nossas sinestesias, sem os nossos sensos, né? Sem os olhos, sem os ouvidos, sem o toque da nossa mão, sem o nosso corpo, a gente não consegue sentir o mundo à nossa volta e, portanto, a gente não tem a nossa existência consequentemente, né? Então,
a proporção de racionalidade que nós temos comparado à nossa racionalidade quando a gente pensa no sentido da existência é de extrema importância, né? A gente, por mais informativo que nós sejamos, é, por mais que nós tenhamos racionalidade, a gente sempre vai voltar ao nosso alicerce, que são as nossas emoções e nossas sinestesias, porque é isso que nos faz enxergar o mundo, é isso que faz com que a gente exista, né? E, e por que os animais irracionais eles não são atentados a mim como divinos? Bom, na verdade eles são, mas a única coisa que faz diferença entre eles e nós é que eles são um programa e nós somos programadores. Nós pegamos, coletamos todos os dados que nós temos no nosso corpo e nós conseguimos fazer com que a nossa pré-definição não seja a, o princípio dela. Ou seja, nós temos como definição, e todos os seres humanos têm, e todos os seres irracionais também, uma definição muito clara e simples de racionalidade. Ou a gente foge do prazer, ou a gente ah, foge da dor, ou a gente procura prazer. E isso já é atestado ah, na própria ciência neurológica, né? Quando a gente pensa em num princípio de sobrevivência, né? Ah, a nossa racionalidade, ela tende a ser a mesma coisa. O princípio de sobrevivência. A gente busca prazer no sexo, a gente busca prazer nas comidas que a gente come. Quando a gente está com fome, a gente sente dor e, portanto, a gente não gosta da dor e a gente sacia essa dor. A gente, sei lá, sente medo e o medo ela é a ausência do conhecimento e, portanto, por causa dessa dor, por causa dessa falta de conhecimento, a gente começa a pensar o mundo de uma forma diferente, ou seja, todo o conhecimento que nós tivemos até hoje foi criado por conta da dor e do prazer. Então esse alicerce fez com que nós sejamos hoje racionais. E portanto a demonstração de racionalidade ela é feita justamente por dois alicerces muito ah, difíceis de serem explicados, né? Porque o que é o prazer e o que é a dor no meio de um mundo tão difícil de ser entendido que é a racionalidade, né, onde nós temos tantas questões mal resolvidas, tantas variáveis, tantas decisões que a gente nunca pensou que ia tomar na nossa vida. Gente, a gente vive no Brasil, onde a gente está passando por uma definição política que filósofos uh, antes do ano chegar a zero, entendeu? Tipo, é, eu tava estudando antes de ontem sobre números perfeitos, porque eu vou ter uma prova que aliás é amanhã, quinta-feira. É, meu professor de lógica professor de linguagem de programação é, sobre números perfeitos. É, e eu tava vendo a vida, né, de Euclides, a pessoa que criou a geometria euclidiana que as pessoas aprendem na escola, e a demonstração muito clara de que as pessoas elas tinham conhecimentos muito profundos há muito tempo atrás, e a combinação disso do conhecimento profundo que as pessoas tinham nessa época e o que as pessoas pensam hoje, que é simplesmente ah, as pessoas tinham que ter um conhecimento muito avançado, né?
Mas o que faz com que esse conhecimento não seja avançado é simplesmente a nossa mortalidade, né? A nossa mortalidade fez com que é, o conhecimento não seja passado de geração por geração. Porque nós morremos e nós não temos um HD salvo para simplesmente colocar em uma outra placa-mãe, certo? A gente precisa deixar isso gravado em algum outro lugar, já que não dá para passar isso por seleção natural. A gente então teve o conhecimento das linguagens, o conhecimento de como fazer com que o conhecimento que está aqui passe para outra pessoa e assim a informação se propague e não se perca no tempo, né? E pensando nisso, a gente tem ali uma grande representação daquilo que será o nosso futuro, né? Que é a imortalidade. E já é pensado disso de uma forma tão irracional que a gente às vezes nem pensa, pô, como é que a linguagem surgiu? Né? Como é que a propagação de informações foi passada de um lugar para outro? Né? Na verdade, pô, uma pessoa falou assim, começou a balbuciar e isso foi tão natural, né? Tão, nossa, preciso fazer isso, que parece uma coisa divina, né? As pessoas inventaram as linguagens, inventaram as tecnologias, e as tecnologias fazem com que nós sejamos ah, progressores, sempre buscando o progresso, né? Nós estamos chegando no mundo da inteligência artificial, onde nós estamos demonstrando inanim... a gente está fazendo com que nós sejamos divinos, porque a gente está criando vidas que pensam, inteligências artificiais, por mais que sejam artificiais, não deixam de ser a representação daquilo que nós temos como racionalidade, né? Uh, e a demonstração disso é muito clara, do nosso avanço. E as pessoas não veem dessa maneira, ou às vezes nem pensam nisso, né? Tipo, nossa, o que será do nosso futuro? As pessoas estão pensando assim, caralho, meu trabalho, nossa, vai ter uma máquina fazendo meu trabalho por mim, pensando por mim, fazendo tudo por mim, e o que vai ser eu? Se não simplesmente uma pessoa que não pode ser boa o suficiente comparada a uma máquina que faz tudo de uma maneira tão organizada e tão perfeita, né? O que a gente, se não uma pessoa que precisa ser hierarquicamente maior do que outras, né? A nossa definição de progresso é justamente você ser comparado com outra coisa e se sentir maior que isso, né? Isso é uma progressão, porque o único jeito de você estar progredindo é você estar progredindo sobre alguma coisa, porque se você não tiver nada a ser comparado, você simplesmente não está progredindo, né? Então, portanto, a gente vê isso na nossa história, né? A gente vê pessoas querendo ser melhores com as outras, grupos querendo ser melhores com as outras. A gente tem aí o exemplo do nazismo, do comunismo, de todas as políticas em si, né? A base da democracia, ela é isso, né? É um concurso de popularidade onde as pessoas elas precisam demonstrar ser maiores que as outras. Ou seja, eu sou maior que você porque eu tenho um grupo melhor que segue a mim, ou nem maior, nem melhor, às vezes apenas maior, né? Porque se cada pessoa é a representação de um voto, se você tiver várias pessoas burras que votem em uma pessoa que é popular, a gente vai ter ali uma progressão. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas isso é muito irrepresentativo, né? A gente é, não faz com que a demonstração da nossa existência seja viável nesse momento, porque a gente está deixando que outra pessoa demonstre isso por nós, né? Então a gente esquece que são as ideias que fazem com que nós sejamos progressistas e começando a pensar que as pessoas que estão lá é que são as pessoas que fazem o nosso progresso. E isso vem a um assunto muito atual, que é as eleições, né? Que estão aí batendo na porta.
E daí voltando ao assunto principal, né? A gente tava falando sobre se eu sou budista. Isso, a gente tinha até. É, budismo é religião, né? Religião é, é, religião é o jeito que a gente se comunica, né? Com o jeito que a gente se religa às outras pessoas, o jeito que a gente se conecta com quem entende a gente, pessoas que falam a mesma língua, né? Pessoas que conhecem, conseguem passar o conhecimento que está aqui, os dados que estão aqui, para outro servidor, né? Uma pessoa que serve. Então, fazendo uma comparação das religiões com as eleições, a gente tem ali o poder de escolher alguém que represente ideias. Ou seja, não são pessoas que estão ali, são ideias, opiniões. E pessoas vão ser colocadas sob um patamar mais alto, né? Com ordens e pessoas. E vão ali expor o seu, a sua hierarquia, né? Vão ali demonstrar que são pessoas maiores que nós, porque colocaram ideias, exporam ideias, e outras pessoas entenderam que aquilo seria bom, porque são ideias. Eu, tá, não vou mais continuar esse assunto aqui, daí eu vou postar esse vídeo no grupo e sei lá. É isso.